Ó, o profundo amor de Jesus. Livre, incompreensível, poderoso, rola como um vasto mar, cheio e abençoando sobre mim. Por todos os lados, a rica corrente de seu amor me envolve. Me leva adiante, me leva para cima, para o descanso na cúpula do céu. Ó, o profundo amor de Jesus. Seja louvado de lugar em lugar. Como Ele ama, sempre ama, sem mudar, para sempre assim. Como Ele nos presenteou tão ricamente quando morreu como o Filho do Homem, como Ele sempre se lembra de nós. Mesmo diante do trono. Ó, o profundo amor de Jesus. Ninguém ama como tu, Senhor. Ele é um mar de bênçãos para mim. É um porto de doce descanso. O profundo amor de Jesus é o céu para mim. Ele me eleva à glória, pois me eleva, Senhor, a ti. Acenda o teu fogo, Senhor, em meu coração, que brilhe intensamente, amado Salvador. O que eu sou, o que tenho, deve ser teu. Em tuas mãos, me envolve firmemente. Fonte da vida e alegria. Tu iluminas a escuridão da minha alma. Tu ouves minha oração e me ajuda a sair de toda angústia. Jesus, meu Salvador, meu Senhor e Deus.
me preserves quando Satanás me ameaça. Tu és o Salvador, Senhor, do pecado e da morte. Na escuridão da noite do mundo, brilhe como uma estrela para mim. Senhor, fique comigo, nunca se afaste de mim. Fonte da vida e fonte de alegria, tu iluminas a escuridão de minha alma. Tu ouves minha oração e me ajuda a sair de toda angústia. Jesus, meu Salvador, meu Senhor e Deus. Em breve, a luz eterna de Deus brilhará sobre nós. Alegre-se, alma, e não se desespere. Que as lamentações se calem quando o cântico ressoar. Alegres na fé, nosso Senhor está chegando em breve. Fonte da vida e fonte da alegria. Tu iluminas a escuridão da minha alma. Tu ouves a minha oração e me ajuda a sair de toda angústia. Jesus, meu Salvador, meu Senhor e Deus. Preciosos irmãos e irmãs, nós saudamos a todos de coração que estão ligados agora para ouvir a palavra de boca chamada. Sim, nós gostaríamos que o irmão Frank pudesse estar no nosso meio mais uma vez, mas também somos gratos por ainda podermos ouvir essa mensagem em vídeo, recém-saída de uma boca chamada. Nós agradecemos ao Senhor por Ele preservar, guardar e abençoar seu servo e por lhe dar novas forças para que nós ainda possamos ouvir a palavra de uma boca chamada. Vamos ler uma palavra da Bíblia. Eu leio de Isaías, capítulo 40, versículos 27 a 31. Isaías 40, 27 a 31. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão.
Até aqui, esta preciosa palavra. O Senhor ainda é misericordioso e fiel. O Senhor é o mesmo, pois Ele é todo-poderoso. Ele é Deus que existiu desde o princípio. Ele não muda. E sua graça continua sendo graça. Sua fidelidade continua sendo fidelidade. Mesmo que nós, humanos, mudemos, Deus não muda. E nós lemos: aqueles que esperam o Senhor receberão novas forças. Que isso também aconteça conosco. Que sejamos fortalecidos novamente por essa contemplação da palavra hoje, para que possamos realmente voltar para casa desse lugar com alegria, porque ouvimos a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe nosso amado irmão Frank, fortalecendo-o no corpo, na alma e no espírito. Nós vamos orar. Fiel Pai Celestial, a Ti seja dado louvores, honras e ações de graça por toda a Tua fidelidade e por toda a Tua bondade. Sim, Tu és o mesmo. Tu ouves ainda quando Te chamamos. Tu, Senhor, permites andar nos Teus caminhos. E, por favor, Senhor, mantenha as Tuas mãos protetoras sobre cada um que Tu chamaste. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua bondade e fidelidade. Nós te agradecemos, Senhor, por ainda podemos nos reunir livremente. Senhor, que Tu possas nos abençoar da riqueza da Tua graça. Nós louvamos e glorificamos o Teu maravilhoso e glorioso nome. Por isso, amém. Preciosos irmãos e irmãs no Senhor, eu também desejo saudar a todos de todo o coração, a partir de Zurique, e desejar a bênção de Deus a todos em todas as línguas e nações, e que todos entendam a mensagem corretamente e vivenciem sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. O irmão Scherer leu uma poderosa palavra de Isaías 40. Nós todos sabemos o que está escrito no versículo 3. Uma voz clama em voz alta no deserto: abram o caminho para o Senhor, endireitai uma vereda para o nosso Deus. O profeta Isaías descreveu de maneira especial o nascimento do Redentor e tudo o que se seguiu e fazia parte do plano de redenção. Nós somos gratos ao Senhor por sua preciosa e santa palavra. Agora, quando temos essa transmissão de Zurique, deixe-me fazer a observação de que o irmão Branham não podia esquecer as reuniões na Suíça. Ele repetidamente se referiu a isso, mostrando até seu relógio e dizendo: este é um relógio suíço que custou $300. Ele foi recebido como servo de Deus
E assim, milhares de pessoas foram abençoadas nas reuniões de 1955. Não queremos entrar em todos os detalhes. Para nós se trata de levar ao povo de Deus, de fato, a última mensagem e pedir a todos que creiam de coração, pois a incredulidade é um pecado que simplesmente traz consigo a separação de Deus. A fé nos liga com Deus e com a palavra de Deus. A incredulidade nos desconecta de Deus e da palavra de Deus. E por isso que nos seja concedido crer de coração no que Deus prometeu e naquilo que Ele está fazendo. Nós entraremos em breve a 2 versículos do texto que o irmão Scherer leu. Por favor, nós lemos de Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Não sabeis vós, ou não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Insondável é o seu entendimento. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Você não ouviu? Você não sabe quem é Deus e o que Deus é? Que Ele é de eternidade a eternidade. Insondáveis são seu poder e fidelidade. Ele apoia aqueles que caem. Ele ajuda os necessitados. Sua misericórdia é grande. Também hoje, Ele levanta todos os caídos. Também hoje, Ele ajuda todos os que vêm a Ele e os abençoa da riqueza da sua graça. Por favor, nós lemos de Romanos 1, versículos 1 e 2. Romanos 1, versículos 1 e 2. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Para isso dizemos amém. Preciosos irmãos e irmãs, não estamos lidando com Paulo e Pedro, mas com o Deus vivo que se revelou a nós em Jesus Cristo, nosso Salvador. E nosso Senhor, Ele fez a fundação da congregação. Primeiro, a redenção pelo sangue da nova aliança e depois a fundação da congregação do Novo Testamento. Os redimidos são a coisa mais preciosa que Deus tem na terra.
por nada ele se entregou a não ser por nós. Ele se tornou como nós na carne para tomar sobre si todas as nossas aflições e pecados, tudo o que nos pesava e nos separava de Deus, para morrer na cruz e nos dar o perdão pela graça e a reconciliação com Deus. E somos muito, muito gratos que a redenção, de fato, inclui a pessoa como um todo, alma, espírito e corpo. Tudo. A plena redenção, o pleno perdão dos pecados e a reconciliação com Deus, nós pudemos vivenciar com a nossa alma pela graça. Então, como segunda coisa, a plena libertação de nosso espírito de todas as paixões, de tudo o que nos oprimiu, que nos atormentou. Fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. E então, a redenção do corpo, ou seja, já de antemão, a cura que Deus nos concedeu. Portanto, as três coisas, espírito, alma e corpo, foram incluídas na salvação. E nós pertencemos a Deus completamente em espírito, alma e corpo, e nos consagramos a Ele, e agora vivenciaremos nossa preparação para a sua vinda pela graça. Por favor, nós lemos de Gálatas 1, versículos 11 e 12. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Na primeira palavra, ouvimos que Paulo recebeu um chamado direto. Ele pôde dizer quando aconteceu, onde aconteceu, em que horário aconteceu, e, portanto, a autoridade divina foi dada a ele para o chamado divino e para a proclamação da palavra divina e da mensagem divina de salvação. Simplesmente faz parte disso que tenhamos recebido um chamado divino. E então ele pôde dizer que sua pregação não foi segundo a maneira dos homens, mas de Deus. Que ele não falava para agradar aos homens, mas proclamou o conselho de Deus sob a inspiração do Espírito Santo. E nós somos gratos por isso.
não é sua opinião, nem suas palavras, mas a mensagem divina de salvação foi proclamada por ele. E eu posso dizer, o mesmo eu posso testemunhar. Eu nunca preguei a palavra de acordo com modo e maneira do homem, mas sempre como ela está escrita pela graça de Deus e por meio da orientação do Espírito Santo. E é isso que se trata agora. A comissão dada ao irmão Branham foi de trazer a última mensagem divina antes do retorno de Jesus Cristo. Por isso, agradecemos ao Senhor por Ele ter cumprido sua missão e que, após a sua partida, a mensagem pôde ser levada ao mundo inteiro. Por favor, nós lemos de 1 Timóteo 1, versículo 3. 1 Timóteo 1, versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo, que dava tanta ênfase à santa pregação da santa palavra, teve que dizer a Timóteo: eu te deixei lá para que tu pudesses ordenar aqueles que apresentam falsas doutrinas, ordenar-lhes no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que não apresentem doutrinas estranhas, mas somente o que Deus promete em sua palavra e o que está escrito nela. Somente isso podia ser proclamado. E isto vale ainda hoje. Todos os outros podem proclamar o que quiserem. Quem realmente foi chamado e enviado por Deus somente pode dizer o que Deus disse e proclamar o que foi proclamado no início por meio dos apóstolos. Por favor, nós lemos de Apocalipse 2, versículo 2. Apocalipse 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode suportar o mal. Também puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Essa também é uma palavra tão séria. Tu provastes aqueles, mas como? Com base na palavra de Deus. Você os provou. Aqueles que se diziam ser apóstolos e encontraram neles mentirosos, porque não concordavam com o santo ensinamento dos apóstolos em sua pregação. O mesmo vale ainda hoje. Todos aqueles
que não estão em 100% de concordância com o ensino dos apóstolos, acrescentaram suas próprias interpretações, e essas são mentiras que eles proclamam. Portanto, isso tem que ser enfatizado. Chegou a hora de crer somente a Deus, pois todo homem é um mentiroso. E aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Amém. Por favor, nós lemos de Gálatas 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, maldito seja ele. Uma palavra tão séria. Mesmo se um anjo viesse do céu e vos proclamasse uma outra mensagem de salvação diferente desta, a maldição esteja sobre ele, que esteja vestido com vestes brancas, com rosto piedoso, se ele não estiver em concordância com o que foi deixado aqui pela graça, pelos apóstolos na proclamação, então vocês podem esquecê-lo. Ele não tem chamado. Quem tem um chamado divino, ele proclamará a mesma palavra divina, assim como os apóstolos fizeram. Por favor. Nós lemos de 2 Tessalonicenses 2, versículos 10 e 11. 2 Tessalonicenses 2, versículos 10 e 11. Nós lemos versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Esta é uma palavra séria, porque não abraçaram o amor de Deus para vivenciar pessoalmente sua salvação. Por isso, Deus lhes enviou erros poderosos, porque eles não aceitaram o que foi dado pelo Espírito de Deus, mas apresentaram seu próprio espírito, seu próprio conhecimento, e, portanto, Deus permitiu que lhes viessem poderosos erros. Por favor, lemos versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Nós já enfatizamos isso. É por isso que Deus lhes envia a operação do erro, porque eles não creram na verdade. Com Deus não há compromisso. Não se pode simplesmente combinar luz e trevas, verdade e mentira. Não, Deus é verdadeiro e sua palavra é verdadeira. E somos tão gratos por vivermos no tempo do chamado para fora, pois o ministério do irmão Branham consistiu de fato
de chamar para fora de todos os ensinamentos humanos, tradições e interpretações, para fora de tudo, e conduzir de volta a Deus, de volta ao início, pois assim como foi o início, assim tem que ser o fim. E para isso, Deus nos concedeu graça e nós reconhecemos o tempo e a hora do que se trata agora. É realmente o último chamado, a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo. E nós temos que aceitar todas as correções em nós mesmos e deixar que apenas a palavra da verdade prevaleça, pois assim está escrito: santifica-os em tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ninguém pode ser santificado se estiver em erro com falsos ensinamentos. Isso é impossível. Mas para que sejamos santificados na palavra da verdade e assim na vontade de Deus e vivenciemos nossa preparação para o retorno glorioso de Jesus Cristo pela graça. Por favor, nós lemos de 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que ninguém que pratica a injustiça herdará o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os perversos, nem os que abusam de crianças, nem os ladrões, nem os vigaristas, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os assaltantes herdarão o reino de Deus. Esta é uma palavra muito, muito séria. Ouvimos a lista das 10 coisas que nos separam do reino de Deus. Nem mentirosos, nem adúlteros, nem abusadores de crianças e toda a lista, cada um pode ler, até os caluniadores. Também nenhum caluniador verá o reino de Deus. Nenhum caluniador estará presente no retorno de Jesus Cristo. Um caluniador é como um adúltero, como um criminoso, como um mentiroso, como um feiticeiro. Um caluniador é uma pessoa satânica e nós simplesmente temos que tomar nota disso. E vivemos em uma época em que todas essas coisas acontecem, onde abuso de crianças, onde toda essa lista e tudo que foi registrado acontece em nosso tempo como nunca antes. Então, se pudermos mencionar que dor me invade, por exemplo, quando o irmão Branham é arrastado pela pior calúnia. É inacreditável. E eu
desejo apenas mencionar brevemente. Há alguns dias veio um homem do Irã ao nosso escritório e nos contou brevemente o que Deus está fazendo, mas então ele pegou na sua bagagem e tirou um livro realmente grande, e tratava somente de Branham, e uma calúnia após a outra. Então eu disse, por favor, faça uma cópia disso. Então eu lhe disse, pegue esse livro e saia do escritório. Aqui está a cópia do livro, e do começo ao fim. Assim, ele nos descreveu que o irmão Branham foi caluniado. Tudo foi colocado em dúvida. Seus ensinamentos, suas vivências, as coisas sobrenaturais, tudo foi posto em dúvida. Foi questionado. Nada além de um livro de calúnias. Irmãos e irmãs, eu sou um daqueles que conheceram o irmão Branham por 10 anos. Eu sou realmente grato a Deus por ter sido uma testemunha com os meus olhos e ouvidos que o Senhor realmente fez em nosso tempo o mesmo que Ele fez quando Ele andou naquela época, quando esteve na terra caminhando. O mesmo ministério, o mesmo dom profético, o mesmo dom de cura, tudo se repetiu no nosso tempo. E João 14, 12 se cumpriu. Aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, e obras maiores do que estas. E da mesma forma se cumpriu o que o nosso Senhor disse: o Filho não faz nada além do que vê o Pai fazer, o Filho o faz da mesma forma. Nosso Senhor e Salvador também foi um profeta. Ele foi sacerdote. Ele é tudo em todos. Mas Moisés havia dito: Deus levantará um profeta como eu dentre os seus irmãos. Vocês podem ler isso em Deuteronômio 18. O mesmo ministério se repetiu. O irmão Branham viu, primeiramente, em uma visão, o que estava acontecendo com a pessoa que estava diante dele e pela qual ele oraria. Assim como aconteceu com o nosso Senhor. Ele podia dizer às pessoas quais eram seus nomes, quem eram, de onde vinham, o que haviam feito e que doenças tinham. E eu me repito, o mesmo ministério aconteceu no nosso tempo. E, de fato, seja dada gratidão ao Senhor, que a confirmação divina aconteceu, assim como no ministério de nosso Senhor. Assim aconteceu. Os que haviam nascido cegos passaram a enxergar. Eu estava lá quando
Isso aconteceu em agosto de 1955. Mortos foram ressuscitados. Tudo o que aconteceu no ministério de Nosso Senhor aconteceu no ministério que o Senhor deu ao irmão Branham. Não foi o ser humano. O irmão Branham, ele foi um homem como nós. Elias também disse sobre si mesmo, ou outros disseram isso sobre ele. Ele era um ser humano como nós. Mas aqui se trata de Deus, sobre aquilo que Deus fez. Ele não apenas enviou seu profeta, como ele prometeu, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele deu a confirmação do envio pela graça. Não se tratou apenas de uma mensagem de volta a Deus, de volta à palavra. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Em todos os ensinamentos, em toda a prática, fomos trazidos de volta ao início por meio do ministério do irmão Branham. E quando penso nisso, e menciono isso novamente, vocês sabem o que o irmão Branham me disse. Eu devo armazenar o alimento que foi gravado nos sermões em fita magnética. Todas essas fitas magnéticas, tudo o que foi dito ou escrito foi documentado. Temos aquilo o que Deus fez em mais de 1000 sermões e podemos nos convencer disso. E não precisamos crer em nenhum único mentiroso, em nenhum único caluniador que não conheceu o irmão Branham, nem conhece o Senhor, nem vivenciou uma conversão e muito menos recebeu um chamado. Já é a hora máxima para levarmos isso a sério e realmente agradecermos ao Senhor, Deus, por ter enviado o seu servo e profeta. Se eu fosse repetir para vocês tudo o que vivenciei com esse homem de Deus que eu conheci por 10 anos e em cujas reuniões estive com ele em sua casa e com ele andei no mesmo carro e estive nas reuniões aqui e ali, irmãos e irmãs, eu não estou contando histórias. Eu sou uma testemunha com os meus olhos e ouvidos do que Deus fez. Portanto, eu tenho que dizer com toda a seriedade, quem dá ouvidos à calúnia é eliminado como todo adúltero, mentiroso, feiticeiro e todas essas coisas listadas nas Santas Escrituras. Ele é eliminado de uma vez por todas. Portanto, não aceite nada que não venha de Deus. E os próprios críticos não têm nada para mostrar, mas são caluniadores debaixo da maldição. Então, vamos a prestar atenção adiante. Por favor, nós lemos de Efésios 4, versículo 27. Efésios 4, versículo 27.
e não deis lugar ao caluniador. Também isso faz parte. Até mesmo Paulo teve que enfatizar: não deis espaço ao caluniador. Não o leve para sua casa de forma nenhuma. O que o apóstolo João diz em sua segunda carta, no 7º versículo: quem não trouxer esse ensinamento, não o receba, não o cumprimente sequer. Esse é um assunto tão sério que precisa ser enfatizado. E nesta reunião aqui de Zurique, eu tenho que dizer que todos o que pecaram e aceitam o que caluniadores dizem sobre o irmão Branham saem da mesma forma como os caluniadores saem. Deus conceda graça, pois a missão permanece. Assim como João Batista foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, assim você, irmão Branham, será enviado com uma mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. E, irmãos e irmãs, quando até mesmo a vivência de 11 de junho é colocada em dúvida, então eu, como o irmão Frank, simplesmente tenho que me levantar e simplesmente dizer: eu pessoalmente vi na reunião em Jeffersonville, em abril de 1966, 10, 11 ou 12 pessoas, as vi pessoalmente, que estiveram no Rio, Ohio, em 1933 e testemunharam o tremendo bramido. E então o irmão Branham recebeu a missão. Muitos, assim eles testemunharam, caíram de joelhos quando a luz sobrenatural desceu e a voz se dirigiu ao irmão Branham. Eu vi essas pessoas com meus próprios olhos e eu posso vos dizer, de fato, fui junto com o irmão Russ e algumas testemunhas até o rio Ohio e fiquei com os meus próprios pés lá no local onde aconteceu. Irmãos e irmãs, Deus simplesmente guiou de tal forma que desde o começo eu estivesse familiarizado com aquilo que Deus fez nesse tempo e ainda continua fazendo. Por favor, nós lemos de Apocalipse 3, versículo 6. Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Isso simplesmente tem que ser enfatizado várias vezes. Quem tem um ouvido aberto, este ouça o que o Espírito de Deus tem a dizer à congregação por meio da palavra de Deus. E eu estou convicto de que todos aqueles que nesse tempo tiveram os ouvidos abertos por Deus, eles somente ouvirão o que o Espírito de Deus tem a dizer à congregação. E o irmão Branham foi o 7º
anjo da congregação que Deus usou para realmente colocar tudo à luz do castiçal. No total, houve 7 eras da congregação, 7 anjos em todo o período do Novo Testamento. Mas no último, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. E depois, então, a ênfase. Aquele que vence. E quem vence? Somente aquele que ouve o que o Espírito tem a dizer às congregações. Ele se sentará comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Amados irmãos e irmãs, permitam-me dizer isso novamente. Que calúnia foi espalhada sobre nosso Senhor? Será que um escriba, um fariseu, um sumo sacerdote, será que um único deles reconheceu que João Batista foi o cumprimento de Isaías 40, versículo 3, e Malaquias 3, versículo 1? Todos continuaram a ler a sua Torá, todos eram religiosos, todos guardavam o sábado, mas eram líderes cegos de cegos e criticaram tudo o que o nosso Senhor disse e fez. E mais uma vez criticaram. Nada ele disse certo, nada do que ele fez estava certo. Eles criticaram tudo. E assim tornaram-se os primeiros caluniadores. E o último está acontecendo agora no nosso tempo. Por favor, nós lemos a última passagem bíblica de 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu creio nisto de todo o coração, que todos os eleitos que creem a Deus agora de todo o coração, e mais nós não podemos fazer, e quem crê verá a glória de Deus. A fé é a vitória que venceu o mundo. A fé, na verdade, é a vitória sobre toda calúnia, sobre tudo o que não vem de Deus. E eu realmente digo isso mais uma vez. O Senhor deu ao nosso amado irmão Branham um chamado, um envio, uma comissão, e agradecemos ao Senhor por isso. E se eu puder dizer isso em toda humildade, hoje, o mesmo irmão Branham repetiu para mim aquilo que o Senhor me disse quando fui chamado, e confirmou o que o Senhor me disse no dia 2 de abril de 1962.
Irmãos e irmãs, também eu posso dizer, em função do chamado divino e envio divino, eu tenho a tarefa e a mais alta responsabilidade perante o Deus vivo de proclamar a palavra com toda a veracidade. E para que todos os irmãos servidores saibam que Paulo não foi o único que pregava no seu tempo. Ele tinha muitos colaboradores. Ele tinha Timóteo, Tito, Filemon. Em Romanos 16 são mencionados vários deles. Em outros lugares, os seus cobreiros são mencionados, mas nenhum dos cobreiros teve o mesmo chamado, a mesma vivência sobrenatural. Nenhum deles tinha visto a luz sobrenatural. Nenhum deles tinha ouvido a voz audível do Senhor. Mas eles tinham um chamado, como Paulo, para pregar a palavra. O mesmo acontece hoje. Nenhum de todos os irmãos, em todos os povos e idiomas, teve uma vivência sobrenatural direta. Até hoje, ninguém foi capaz de dizer isso. Então, o Senhor falou comigo e me disse isto e aquilo. Nem um único. Mas todos os irmãos agora têm o mesmo direito de levar a mesma palavra, a mesma mensagem. E irmãos e irmãs, assim como o Senhor me chamou em alta voz, meu servo, leia 2 Timóteo 4, que é dirigido a você. Irmãos e irmãs, vocês não podem imaginar o que isso significa. Lá está escrito: eu conjuro-te diante da face de Deus, que uma vez julgará vivos e mortos. Pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo, pois muitos virão e apresentarão doutrinas diferentes. Eu fui diretamente obrigado por Deus a pregar somente a palavra. Da mesma forma, o irmão Branham estava destinado a deixar o alimento espiritual nos sermões. E da mesma forma, o Senhor me chamou, meu servo, eu te designei, de acordo com Mateus 24, versículos 45 a 47, para distribuir o alimento espiritual no tempo certo. Isso nenhum único irmão na terra pode dizer, mas todos os irmãos podem transmitir o mesmo alimento, pois eu o recebi do Senhor por meio do irmão Branham, assim como os homens de Deus daquela época receberam por meio do ministério do apóstolo Paulo o que eles deveriam carregar adiante e proclamar. Portanto, nós, em nossa época, por meio do ministério do irmão Branham, recebemos o que nós devemos transmitir. E minha missão é transmitir a todos os irmãos no mundo inteiro
o que o Senhor nos concedeu. Que Deus abençoe todos os irmãos servidores em todas as línguas, em todos os povos, e que o Senhor opere poderosamente em breve e conclua sua obra de redenção e retorne para nos levar para o lar. Eu concluirei com as palavras que eu disse quando comecei a realizar a missão em 1966. Amado Senhor, eu irei de cidade em cidade. Eu proclamarei a Tua palavra. Eu passarei adiante e distribuirei o alimento. Eu tenho um pedido para fazer a Ti, que todos os que ouvirem a Tua palavra da minha boca tenham parte no arrebatamento e estejam prontos no Teu retorno. Sejam abençoados com a bênção do Deus Todo-Poderoso, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Levado em asas de águia sobre o mar revolto do tempo, levado em asas de águia para a eternidade. Sobre montanhas, vales, cada vez mais alto até as alturas celestiais, são fortes as asas que me carregam, as asas sobre as quais estou. E sob as mesmas asas, quão maravilhosamente eu descanso. Ali está o meu refúgio. Minha casa firme e segura. O inimigo pode circular acima de mim, mirar e espiar como quiser. As asas são fortes e me cobrem. E sob as asas, tudo permanece quieto. Sim, abrigado sob as asas e mantido sobre as asas. Isto proporciona um descanso abençoado. Isso proporciona uma jornada feliz. Isso dá um conhecimento seguro na mudança da peregrinação, pois sob as asas a paz e sobre as asas a força.